Paz do Senhor Jesus, amém? Eu espero que tudo estiver bem. E eu vim falar nessa manhã sobre as primícias. São 5h42 da manhã e eu vim te relembrar algumas passagens bíblicas, algumas coisas que possam te conduzir para mais próximo do Senhor. Algumas coisas que vão avivar a tua fé, algumas coisas que vão te aproximar mais do Senhor. Então eu quero iniciar com você sobre as primícias. O que são primícias? É tudo aquilo que eu dou a Deus em primeiro lugar. Assim era com o povo de Israel. O povo de Israel, os seus filhos primogênitos eram consagrados ao Senhor. Os seus primeiros animais do seu rebanho, os seus primeiros animais a nascer, eles eram consagrados ao Senhor. Então era primícia. A primeira colheita, ela era do Senhor, uma primícia. Por que não lembrar da mulher viúva? Quando a mulher viúva dá uma única oferta que ela tem. Enquanto alguns mais ricos vinham, doavam o que lhes sobrava. Mas o que chama a atenção de Jesus não é a quantidade de dinheiro daquelas pessoas, mas sim do coração daquela pobre viúva. Uma mulher que não tinha muitos recursos financeiros na época, porém ela oferta tudo quanto ela tem, confiando apenas em Deus. E aquilo é admirável e notável diante do Senhor Jesus, a ponto dele dizer, ela ofertou tudo quanto ela tinha. Então aquela atitude chamou a atenção do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele costumava sair para orar pelas madrugadas antes do sol raiar. Quando a gente oferece ao Senhor uma primícia, a gente está ofertando diante do Senhor o nosso coração. Então, o que seria mais importante para o nosso Deus, a não ser o nosso coração disponível para aprender mais dele, para ter mais comunhão com ele, para ter mais propósito de vida? Então, a gente vê a história de Marta e de Maria. A história de Marta e de Maria é algo que chama muita atenção da gente, porque a gente sempre vê uma pessoa que se dedicou e outra que não se dedicou. Mas eu quero te fazer lembrar que Marta e Maria eram duas mulheres de fé. Marta, muito atarefada, ela não parou para refletir que estava diante dela alguém que veio para servir. Jesus, a Bíblia conta que ele foi enviado para servir. Ele veio a serviço do Pai dele. Ele veio nos servir. Então, quando a gente vê essa boa obra de Jesus de Nazaré, que ele faz, a gente vê Marta se agitando muito nas tarefas do dia a dia, na correria do dia a dia, mas ela não consegue fazer uma primícia a Jesus, ou seja, sentar para ouvir Jesus. Quando Maria, ela senta com toda delicadeza, dando a sua primícia a Jesus. Ela também estava tão atarefada quanto Marta, porém, ela silenciou-se, sentou-se e foi ser servida por Jesus, porque, como eu disse há pouco tempo, Jesus ele veio para nos servir. Então, Maria senta e Maria vai ouvir o que Jesus tem a ensinar. E o próprio Jesus disse que Maria escolheu a boa parte. Então, essa história das irmãs, ela nos leva a refletir sobre as primícias. Então, o que é que a gente tem oferecido diante de Deus? O que é que eu e que você tem oferecido diante de Deus? E eu quero contar para vocês algumas experiências que eu tive ao decorrer da minha vida. Bom, eu sou mãe de 2 crianças. Então eu tinha o meu filho, ele ainda era menor, ele ainda era pequenininho. E eu sabia que não podia jejuar tanto por conta da questão da amamentação. Então eu comecei a fazer algumas primícias ao Senhor, como acordar e ir diretamente orar, jejuar, buscar, ler a palavra, descer mais em oração, pedir dons. Enfim, eu ia ter nessa comunhão diária com o Senhor, oferecendo primícias, e eu era nova convertida. Então, as minhas primeiras experiências com o Senhor foram estas, entregando primícias ao Senhor. Ou seja, assim que iniciava o meu dia, que eu me acordava, eu já ia direto para o meu propósito. Eu sei que nem todos que vão ver esse vídeo podem fazer isso, porque alguns saem para trabalhar, outros as crianças acordam cedo, enfim, tem 1001 coisas. Talvez você estude, talvez você faça faculdade pela manhã, não sei a tua rotina, mas aplique a sua rotina. Então, eu acordava pela manhã, bem cedo. Ou então,
Eu acordava, mesmo que um pouco mais tarde, mas mesmo assim eu dava a minha primícia, entregava a minha primícia ao Senhor, ou seja, o início do meu dia. E o que eu percebi fazendo isso? Logo um tempo depois, eu percebi um crescimento espiritual, eu percebi um pouco mais de maturidade para entender, um pouco de paz, e acrescentando dia após dia o Senhor algumas coisas na minha vida, mais fé, mais ousadia diante do Senhor. Fui notando que eu fui crescendo no conhecimento da palavra, as palavras elas foram se abrindo para mim, sabe? Eu fui conseguindo ter mais uma vida de oração, mais fé, como eu falei. E quando eu abri a Bíblia, eu já passei a entender melhor. Então, quando você entrega uma primícia ao Senhor, certamente Ele achará notável como Ele achou a oferta da viúva. Não porque lhe sobrou tempo para você buscar Ele, mas porque você fez dele importante, porque você fez dele algo que você não poderia ficar sem, mas porque você fez dele e deu suma importância ao Senhor, Ele com certeza olhará para você e verá uma Maria que escolheu a boa parte. Ele olhará para você e verá uma viúva notável, parecida com o coração daquela viúva, que foi o que chamou a atenção de Jesus. O coração de quem dá o que não tem, mas que identifica no Senhor tudo que você precisa. Então, quanto mais você mostrar ao Senhor que Ele é tudo o que você precisa, dizendo para Ele que você tem um coração disponível e acessível, um coração que se quebranta diante do Senhor, tenha certeza que o Senhor vai te responder em todas as áreas da tua vida e principalmente em crescimento espiritual. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vai ter coisa na tua vida que será só um acréscimo, mas tu estarás buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Espero que você aplique na sua vida tudo quanto eu falei aqui. E isso foi de suma importância para mim estar onde eu estou hoje. Se eu estou aqui, foi glória a Deus. E graças ao posicionamento que eu tomei de pequenos minutos, pequenas horas do meu dia, mas consagrando ao Senhor. É como diz em Provérbios, consagre tudo ao Senhor. E tudo que fizer será bem sucedido. Então, se eu acordo glorificando ao Senhor, exaltando o Senhor e consagrando o meu dia a Ele, certamente o meu dia será abençoado no nome de Jesus. Que essa palavra edifique o seu coração e que você cresça. No nome de Jesus.